Olá pessoal, tudo bem? Algo que eu gostaria de compartilhar com você é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aqui em Provérbios capítulo 28, e 2 versículos que falam sobre os governantes. A gente acabou de vivenciar as manifestações lá no Brasil. Eu estava pensando bastante sobre isso, acompanhando aqui dos Estados Unidos. Os versículos que Deus colocou no meu coração a respeito disso foram esses dois aqui no capítulo 28 de Provérbios. O versículo 2 diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. E no versículo 16 diz assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Queridos, o que a gente percebe é que o erro não está só na política, não está só nas autoridades no Brasil. O erro está em muitas outras pequenas coisas que às vezes nós não percebemos. Atos de corrupção podem ser grandes atos de corrupção, como podem ser pequenos atos de corrupção. Você que é cristão já deve ter ouvido aquela história de que não existe pecadinho e pecadão. É mais ou menos isso. A corrupção, ela não existe pequena corrupção, grande corrupção, tudo é corrupção. CDs piratas, DVDs piratas, objetos, bolsas, sapatos, roupas, enfim, falsificados. Algumas pessoas chamam de genéricos, né, para não falar falsificados. Outras pessoas que foram filas. Muitas vezes a gente não devolve um dinheiro, né, que foi nos dado a mais de um troco no supermercado, numa loja, enfim. São pequenos atos de corrupção que também são corrupção e que precisam ser mudados, que precisam ser transformados em mim, em você. Existem 2 papéis aqui: o papel da nação, de deixar de ser uma nação pecaminosa, e o líder ser um líder o quê? Sábio e sensato. Todos foram às ruas querendo mudança, querendo esse líder sábio, sensato. Mas a outra parte precisa ser feita por nós, que é a parte do arrependimento. Essa parte é muito importante. É algo que cabe a mim e a você. Você pode pensar assim: mas tem muita gente que acha que isso não tem nada a ver. Mas eu e você, como cristãos, precisamos tomar um posicionamento de intercessores pela nossa nação e nos colocarmos ali em oração diante do Senhor, nos arrependendo para que venha o reino do Senhor e ele seja estabelecido no Brasil. Aqui no outro versículo fala que o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. E esses terão o governo prolongado. Que se levantem líderes, autoridades no Brasil dispostos a viverem de uma forma honesta, de uma forma não corrupta, de uma forma reta, de uma forma justa. Esse é o nosso desejo, mas também deve começar em mim e você, de nós abrirmos mão desse famoso jeitinho brasileiro que quer tomar vantagem na frente das outras pessoas, e que possamos sim nos arrepender diante do Senhor por todo o pecado de prostituição, todo o derramamento de sangue que houve na nossa nação desde a época da colonização, nos arrepender também da idolatria, nos arrepender de tantos outros pecados, de tantas outras coisas que têm assolado a nossa nação. Então que nós possamos nos levantar como cristãos, como igreja, cientes do nosso papel e crendo que o Senhor irá agir nessa situação. Amém? Não coloquemos a nossa esperança em homens, não coloquemos a nossa esperança em partidos políticos, mas coloquemos a nossa esperança no Senhor. Que nós, como brasileiros, como nação brasileira, possamos reconhecer o Senhor como o Senhor da nação brasileira, e que o Brasil seja conhecido como um país santo, um país transformado, um país não de corrupção, mas um país de retidão, sendo exemplo para outras nações. Amém? Queridos, vamos orar agora por esse propósito? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós
nos colocamos humildemente diante da Tua presença, Senhor, e clamamos para que Tu venhas sobre a nação brasileira. Ó Deus, extirpando toda a corrupção, mas nós também queremos nos arrepender, assim como nação, e pedir que o Senhor venha, ó Deus, nos perdoar, venha nos lavar, nos limpar, e que, ó Deus, toda prostituição, toda idolatria, ó Deus, todo pecado, Senhor, de feitiçaria, Senhor, todo derramamento de sangue, Senhor, no Brasil, que tenha, ó Deus, manchado a nossa história, Senhor. Ó Deus, seja perdoado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós, nos lava, nos limpa, Senhor. Nos transforma, Pai, como nação brasileira, e que possamos, Senhor, ter uma nova história escrita por Ti, Deus, sobre nós. Que possamos viver, ó Deus, não mais como uma nação que é motivo, ó Deus, de chacota pelas outras nações, mas que possamos ser vistos, ó Deus, como um país anda, ó Deus, em retidão, em justiça, que anda, ó Deus, desenvolvendo, ó Deus, projetos que abençoem outras nações. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o Brasil, abençoa a nação brasileira, ó Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, todo tipo, ó Deus, de seta maligna que queira, Senhor, a destruir, ó Deus, a nação brasileira, que queira tocar, ó Deus, na saúde dos brasileiros. Nós repreendemos agora, Senhor, todo tipo de seta maligna, Pai, que queira tocar na economia, Pai. E nós declaramos, Senhor, que Tu és o dono do ouro e da prata. E declaramos pela fé que Tu és o Senhor do Brasil, que o Senhor irá transformar a nossa história, irá mudar a nossa sorte. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? Então, querido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que a sua vida seja abençoada e que a transformação do Brasil comece em mim e em você. Amém? Seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém.